Olá, oitavo anos, tudo bem? Vamos mais uma videoaula estudando hoje conjuntos numéricos. A continuidade. Na aula anterior, nós estudamos conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros, e também a definição de conjuntos. Hoje nós vamos estudar conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Tudo bem? Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, a sua representatividade, nós representamos por este símbolo. Tudo bem? Definição. Os números que são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, cujo divisor é diferente de zero, formam o conjunto dos números racionais. Esses números podem ser expressos na forma fracionária e também na forma decimal. Vejamos os exemplos. Você tem 7 quartos, a forma fracionária, e a forma decimal 1,75. Este outro exemplo, você tem menos 2,25 avos, a sua representatividade fracionária, e a sua representatividade decimal, menos 0,08. 1,75 é sua representação decimal. Mas nós vamos representar ele trazendo novamente sua representatividade fracionária. Aí você diz, professor, se ele está decimal, como eu vou transformar ele em fracionário? O primeiro passo, você observa, depois da vírgula, nós temos quantas casas decimais? Vamos contar? 1, 2. São 2 casas decimais. Você elimina a vírgula. Qual valor ficou? 175. Aí você coloca aqui 100 sobre 100. 175 sobre 100. Por que 100, professor? Porque depois da vírgula nós temos 2 casas decimais. Então, fica 175 centésimos. 175 ou 175 sobre 100. Qual é o número que divide 175, que divide 100 ao mesmo tempo? 25. 175 é divisível por 25 e 100 também é divisível por 25. Quanto é 175 dividido por 25? 7. Quanto é 100 dividido por 25? 4. Então, ficou 7 quartos. Percebam que nós retornamos à sua forma fracionária. São os mesmos valores. O que é que muda? Suas representações. Neste outro exemplo, nós temos menos 0,08. Representação decimal. Trazendo sua representação fracionária. Você observa quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 2. 2 casas decimais. Você tem 2 casas depois da vírgula. Você elimina, fica 8 sobre 100. Ou seja, menos 8 centésimos. Qual é o número que divide 8, que divide 100 ao mesmo tempo? 4. Quanto é 8 dividido por 4? 2. Quanto é 100 dividido por 4? 25. Então, ficou menos 2,25 avos. Tudo bem? Representação fracionária, representação decimal. São os mesmos valores. O que é que muda? A maneira de representar. Vamos estudar agora conjunto dos números irracionais. Nós representamos o conjunto dos números irracionais por este símbolo. O I, no caso. Lembra a letra I. Irracionais.
Exemplificando, você tem a raiz quadrada de 3. Quando nós extraímos a raiz quadrada de 3, ele dá 1,73, 20, 50, 80, 75, 68, 87, 72, 93, 52, 7, infinitamente. O resultado obtido no cálculo de raiz quadrada de 3 é um número que possui infinitas casas decimais. Ele possui infinitas casas decimais. Aí você diz assim, mas uma dízima periódica também não possui infinitas casas decimais. E a dízima periódica ela está classificada como número racional, números racionais. Mas qual é a diferença aqui? No entanto, as casas decimais desse número não se repetem de modo periódico, ou seja, não é uma dízima periódica. Então, um número irracional ele possui infinitas casas decimais que não se repetem, diferente da dízima periódica. Em uma dízima periódica, possui infinitas casas decimais que se repetem. Quando se repetir, eles são classificados como números racionais. Irracionais possuem infinitas casas decimais que não se repetem. Essa é uma característica dos números irracionais. Vamos mais exemplos. Você tem a raiz quadrada de 2. Quando nós extraímos a raiz quadrada de 2, o resultado fica 1,41, 42, 13, 56, 2, infinitamente. Percebam que as casas decimais não se repetem. Menos a raiz quadrada de 5, o resultado, quando a gente extrai, menos 2,23, 60, 67, 97, infinitamente. As casas decimais não se repetem. E até a nossa próxima aula.